A mensagem de hoje encontra-se registrada em Mateus capítulo 2, versículos 1 a 15. Mateus capítulo 2, versículos 1 a 15. Abra sua Bíblia para acompanhar a leitura e deixe-a aberta para você ir vendo no texto se aquilo que você ouve na pregação confere. É a mesma coisa, está batendo. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Amém. Eu gostaria que pensássemos um pouquinho a respeito dessa história e imaginássemos como que, voltando numa máquina do tempo ao período em que as personagens ainda estavam vivas. Era uma noite escura, como eram todas as noites da antiguidade, já que as cidades não brilhavam como hoje. E alguns magos, nós não sabemos exatamente quantos. A tradição oriental diz que eram 12. A tradição ocidental diz que eram 3. A única certeza que eu tenho em particular é que eram pelo menos 2, porque eram os magos. Se fosse só um, seria um mago. O restante, o número, eu não sei quanto. E estavam lá observando as estrelas e viram uma estrela diferente. E lembraram-se de uma profecia, não de um profeta israelense, mas de um profeta que era lá de sua região, um tal de Balaão. Já ouviu falar? Balaão, mais ou menos 1.500 anos atrás, daquele período, de hoje é 4.500 anos, já havia profetizado que haveria uma estrela que brilharia de Israel, e essa estrela reinaria. E para os irmãos terem uma ideia, a expectativa de que nasceria um rei que reinaria sobre todo o mundo e que traria a paz, não estava apenas em Israel. Ele estava no imaginário do pessoal daquela região, do pessoal do Oriente Médio, da região da Pérsia, Babilônia, dessas antigas nações que lá se encontravam. E foi registrado, inclusive, pasmem os senhores, sobretudo aqueles que gostam de história, por um sujeito chamado Suetônio, que escreveu a vida dos 12 Césares, que escreveu um livro sobre Vespasiano, outro imperador de Roma, e que já havia descrito que
a expectativa oriental era de que nasceria em Israel um grande rei, e que reinaria não apenas para os israelitas, mas também para o mundo todo. E o seu reinado seria um reinado de paz, de alegria e de prosperidade. Pois bem, os magos, sabendo que esta data havia chegado, porque a estrela estava lá, e a estrela apontava para Israel, o que eles fizeram? Aprontaram suas malas. Pastor, aí já pensa um menino com a cabecinha mais avançada. Pastor, não tinha mala naquela época. Então nós vamos imaginar que fosse uma mala, mas uma mala diferente, uma mala da época. Aprontaram suas malas, arriaram seus camelos, chamaram seus servos e falaram: o Rei dos Reis chegou. A profecia se cumpriu. Vamos visitar o Rei. Vamos adorá-lo, porque Ele não é apenas o Rei dos israelitas, Ele também será o nosso Rei. Ele também trará paz para nós. E lá foram, caminhando pelos desertos, caminhando pela areia, caminhando pelas vilas, caminhando pelas cidades, até chegar aos arredores de Israel. Pensaram: para onde vamos nós? Para Jerusalém, a capital? Um deve ter dito para o outro: lá em algum palácio estará nascido o Rei de Israel. O bebê deve ser colocado num berço real. Ouro deve ser o material que está aos seus pés. O palácio deve estar adornado. A rainha mãe deve estar trajando os seus melhores vestidos. O melhor leite deve estar à sua disposição. Armas preparadas para isso já estão colocadas ao dispor do rei. E a família real está em festa. E haverá com certeza uma grande fila de gente trazendo seus presentes. Servos à disposição. Lá vamos nós. Vamos entrar na fila da adoração. E entraram em Jerusalém. E chegando a Jerusalém, cadê o povo? A cidade, quem costumava vender, estava vendendo. Quem costumava comprar, estava comprando. Quem ordenhava a vaca, estava ordenhando a vaca. Quem estava varrendo a rua, varria a rua como de costume. O palácio continuava sem nenhuma agitação particular. E aí eles começaram a perguntar: mas como assim? O que acontece? Onde está o rei que nós viemos visitar? Nasceu um menino. A profecia se cumpriu, porque nós vimos sua estrela. E nós estamos aqui atrás dele para adorá-lo. E as pessoas vão perguntar: mas que rei é esse? O rei que viria de Israel. O rei prometido pelos profetas. O rei prometido pelos profetas? Deve ter perguntado: sim. E onde ele está? Aí nós criamos um problema. Porque tem de fato alguém que está reinando sobre nós, mas não tem nada a ver com os profetas. Ele foi colocado lá pelos romanos. Não tem mais. Ele não é nem israelita. Ele é da família de Esaú. Ele não tem nada a ver conosco. Ele é um inimigo clássico. Os idumeus são nossos inimigos. Idumeus, edomita, são palavras para os descendentes de Esaú. Ele não tem nada a ver com israelita. Não deve ser ele. Não, mas nasceu. Nasceu onde? Como é que é esse rei? Como é que nasceu? Como é que vocês estão sabendo? Nós estamos vendo o cumprimento das profecias. As profecias não falam a respeito de um príncipe idumeu. Eles falam a respeito do trono de Davi. As profecias não estão falando do imperador. Ele está falando a respeito do Messias que viria. Sim, ele mesmo. Onde é que a gente acha? Aí a conversa chegou ao palácio. Os irmãos sabem que a conversa é assim. Em tempo que não há WhatsApp nem Facebook, as pessoas conversam pelas praças. Os vizinhos começam a conversar entre si. E os irmãos sabem que os vizinhos nossos veem tudo que acontece na nossa casa. Só não vê o ladrão quando entra. Porque se entrar um ladrão, se perguntar para o vizinho: e aí, como é que era o ladrão? Não vi. Vê tudo, menos o ladrão quando entra. Então, fechado parêntese, a conversa dos vizinhos começou a rodar. A conversa na feira começou a borbulhar. E as pessoas já estavam falando, e de repente a conversa chegou no palácio. E chegou até Herodes. E Herodes começou a se inquietar, e as multidões também da cidade já estavam perturbadas e perplexas, quando Herodes fala: chama aqui os escribas, chama aqui os sacerdotes,
chamando de rei um idumeu. Sim, rei, pensando de novo, ó, tudo bem, chamou, vamos lá. Sim, majestade, rei, reina eternamente. Diga lá o que houve, vossa majestade. O negócio é o seguinte, eu quero saber onde que vai nascer o Messias de vocês. Onde que vai nascer o descendente de Davi. Onde vai nascer o ungido de Deus. Então, rei, vai nascer em Belém da Judéia, porque está escrito: e tu, ó Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar Israel, o meu povo, Israel. É isso mesmo? É isso mesmo. Está escrito ou não está? Tá. Pode ir para casa. Agora chama os magos. Onde é que os magos estão hospedados? Está no Ibis de Jerusalém. Será que Jerusalém tinha Ibis? Não sei. Está lá no hotel, esperando ver se a conversa cria algum desenrolar, já que não tem bebê, não tem rei, né? E agora, o que nós vamos fazer? Chamou lá os magos, disseram: magos, vocês estão vindo de onde mesmo? Nós estamos vindo do Oriente. O que vocês vieram buscar? Mesmo vocês vieram para cá para quê? Nós viemos adorar o recém-nascido rei dos judeus, rei de Israel. É mesmo? E vocês já estão sabendo de alguma coisa aí? Nós estamos conversando que é em Belém. Em Belém. Então, vamos fazer o seguinte: vocês vão para Belém. Estou enviando vocês, podem ir. Aí vocês acham o menino, vocês procurem. Quando vocês acham o menino, vocês voltam para me falar onde ele está. E aí lá foram eles. Chegando lá, e é pertinho, cerca de 10 quilômetros apenas. Belém a Jerusalém é mais rápido que Paraguaçu a Assis. É aqui, Paraguaçu do Texas, talvez, 10 quilômetros. Paraguaçu a Borá, né? Conceição. Rapidinho estava lá, chegaram. De repente eles estão chegando, o que eles veem na frente deles, que já tinha, parece que se apagado? A estrela voltou a brilhar. Opa, é aqui mesmo. Vamos andando e nós vamos achar onde Jesus está. Eles falaram Jesus, eles falaram Jesus. Eu já estou dizendo que era de quem eles estavam procurando. Vamos lá. Aí estavam atrás da estrela. Na árvore de Natal a gente põe até a estrela, né? Lá no topo, para ficar fácil visualizar. Acharam a estrela. Que legal, que bênção. Chegando na casa, bateram na casa e perguntaram: nós estamos aqui atrás do menino. O menino que nasceu. Nós estamos vendo a estrela dele brilhar. É aqui mesmo. Aqui está a mãe do menino, Maria. E eu sou José. Podem entrar. E aí eles entraram. Que maravilha. Ficaram com o coração alegre, pensando: que maravilha de Deus. Podemos presenciar essa bênção. E então, adorando o menino, abriram seus presentes e botaram seus pés ouro, incenso e mirra, presentes adequados para um rei. E aí eu lhes pergunto: e agora o que farão eles? Será que vão voltar pela mesma estrada e vão avisar Herodes, que está com o coração maquinando a morte do seu concorrente? Porque o véu da verdade estava posto, não na face dos magos, mas o que estava diante de seus olhos era a enganação de Herodes. E agora? Como é que você resolveria? Só tem um jeito de resolver: Deus intervindo. E Deus intervém e ele fala: ó, a conversa de Herodes é tudo mentira, vocês vão tomar outro rumo, não vai para falar nada para ele não, podem ir para a casa de vocês. E aí eles se levantam e vão. E mais uma vez aparece um anjo do Senhor a José e fala para José: José, pega o menino, pega a mãe do menino e vão para o Egito, porque Herodes procura matar vocês. E esse foi o desfecho dessa história. Agora eu gostaria de analisar com os irmãos o seguinte tema: uma recepção para Jesus. O que você fará neste Natal? E a primeira coisa que você deve estar se perguntando é: o que é este tema maluco, que se parece um negócio maluco, porque não tem nada a ver com o que eu acabei de descrever, não é verdade? Sabe por quê? Porque há uma recepção na terra para Jesus. Jesus encarnou, o menino Deus está lá e alguém foi receber. Em Mateus nós temos a história dos magos, em Lucas nós temos a história dos pastores que estavam aguardando e foram visitar Jesus. E aqui nós temos toda essa recepção, essa preparação para receber Jesus. E nós temos alguns personagens, 6 personagens pelo menos.
uma recepção para Jesus. O que você fará neste Natal? Que personagem você será nessa história? O primeiro personagem que eu gostaria de pensar com os irmãos é o personagem de Herodes. Herodes, o que faz? Herodes tramou a derrota de Deus. Herodes tramou a derrota de Deus. Era pretensioso ou não era? E muito. Vejam os irmãos, Herodes não era o legítimo sucessor de Davi. Herodes era um impostor sentado no trono de Israel. Ele sequer era israelita, ele era da descendência de Esaú. Herodes representava o inimigo imposto pelos romanos como governante de Israel. Agora, o novo rei israelita representava a possibilidade de uma grande revolta, a perda de seu trono. Por isso o desassossego chegou ao seu coração, e sendo ele o primeiro gentio dessa história, nós temos dois tipos de gentio. Nós temos Herodes, que é um gentio, e nós temos os magos, que são outros gentios. Este gentio, ele se revolta contra quem? Contra o próprio Deus. Por quê? Porque quando ele ouve a profecia, ele sabe que aquilo era Deus falando. Ele é informado que aquilo era Deus falando. E ele diz, e ele pensa consigo, e ele propõe no seu coração: eu não vou permitir que os planos de Deus se concretizem na história. Eu vou matar o Messias. Eu vou matar aquele que foi prometido por Deus aos profetas. Eu vou matar. Eu vou me sobrepujar. Eu vou me colocar acima do próprio Deus. O meu trono estará acima do trono de Davi. E os irmãos sabem quem já pensou nisso antes. E portanto saberão para quem Herodes estava trabalhando. Foi o próprio Satanás que pensou em colocar o seu trono acima do trono de Deus. E aí os irmãos sabem que essa história não vai ficar legal para o Herodes. Óbvio que não. Todo mundo que luta contra Deus encontra a derrota como resultado. E apenas a derrota. Mesmo sabendo que era um milagre a presença dos magos, mesmo sabendo das profecias e sabendo quem era o autor delas, Herodes resolveu lutar contra o próprio Deus e matar o menino. Herodes representa aquelas pessoas que não permitem que Deus assuma o controle de suas vidas. Elas não se deixam subjugar por Deus, elas não se deixam subjugar por ninguém. Os seus ouvidos estão fechados para a pregação, os seus ouvidos estão fechados para a verdade de Deus. A única pessoa que eles mesmos escutam são elas próprias, e mais ninguém. Elas não se permitem aprender, elas já sabem de tudo. Uma vez nós perguntamos para alguém por que ele não ia à escola dominical, e a pessoa respondeu: eu não preciso de escola dominical, eu já sei de tudo. Como é que alguém sabe de tudo? Eu queria saber como alguém sabe de tudo. Eu não sei nem como alguém sabe de tudo, quanto mais saber de tudo. Meus irmãos, nós estaremos nessa posição se nós tentarmos frustrar os planos de Deus, inclusive para nós mesmos. Segundo personagem, os moradores de Jerusalém se perturbaram. Você que está escrevendo aí vai botar o R no lugar certo. Perturbaram. Ficaram perturbados, alarmados. As pessoas normalmente elas temem as mudanças. A notícia de um novo rei poderia representar um embate de pelo menos três forças: o novo rei que estava vindo, o Messias prometido, as forças de Herodes e as forças do imperador romano. E aí ia ser um banho de sangue. E as pessoas que já estão acostumadas à guerra, que vivem sob o jugo de outras nações invasoras, tudo que elas mais querem é a paz. Elas têm medo das mudanças. Tanto Herodes quanto os romanos já haviam demonstrado toda a sua capacidade de serem maldosos, de matarem pessoas. E eles não queriam uma guerra nova, com certeza não queriam. Esses moradores representam aqueles que sacrificam a bem-aventurança futura, porque não abrem mão de um certo conforto no presente. Elas não admitem mudanças. Elas são incapazes de entrar em conflito com suas famílias, com seus amigos, no seu trabalho, por causa de sua decisão em seguir Jesus. Elas não estão abertas a mudar. Elas querem permanecer como elas estão sempre, mesmo sabendo que às vezes elas devem mudar, mas elas não querem mudar. Por quê? Porque temem mudanças.
Quantas vezes, irmãos, nós nos acostumamos mesmo às coisas ruins, porque nós tememos mudança. E às vezes, conforme o tempo vai passando e a gente vai ficando um pouquinho mais velho, nós vamos aprendendo que sempre tem como piorar. Está ruim, mas tem como piorar. Então a gente começa a arriscar menos. Até que chega um tempo, uma idade que a gente não arrisca nada, porque a gente não quer perder nada, porque a gente sabe que se está ruim, pode piorar. Meus irmãos, nós não podemos ficar nesta situação. Sempre podemos mudar. Sempre há espaço de mudança. Uma pessoa com 80 anos pode aprender alguma coisa e pode mudar. Uma pessoa com 90 anos pode aprender alguma coisa e pode mudar. Quanto mais nós que não estamos nessa idade ainda. Com as reformas da Previdência que estão acontecendo, eu penso que a minha, quando eu vou aposentar, vai ter uma outra reforma pior ainda, porque nunca é melhor. E eu não vou mais me aposentar com 140 anos de idade. Já pensou um pastor com 140 anos de idade? É triste, a igreja vai ter que ter uns 10 pastores auxiliar para ver se ajuda. Meus irmãos, nós podemos temer mudanças, mas nós não devemos temer mudanças quando as mudanças são prometidas por Deus. Nós não podemos cair nesta situação em que os moradores, mesmo sabendo que a mudança é para melhor, eles acabam com medo, receosos de ter que enfrentar mais dificuldades que eles já estavam enfrentando para que essa mudança chegue finalmente. Mas há um terceiro grupo de pessoas, os escribas. Os escribas foram indiferentes. Indiferentes. O que isso significa? O escriba, como toda Jerusalém, já estava sabendo da história dos magos. Já estava supondo da conversa de Herodes. E lá estava com os rolos das escrituras nas suas frentes. Mas eu lhes pergunto, eles desceram com os magos para adorar? Eles foram para o palácio de Herodes para conjurar contra o Messias? Também não. O que eles fizeram? Nada. Eles fizeram nada. Eles aparecem na história e eles somem da história. Eles vão e voltam. Eles vão lá, trazem a informação quase que como uma consultoria religiosa. Termina a consultoria e volta para suas casas. Normalmente, como é que nós ouvimos essa história? Que tudo aconteceu numa noite só, né? Chegam os magos. O que é esse termo? Porque a gente pensa assim, os magos deviam estar andando de dia, não tinha estrela brilhando no seu sol, não é verdade? Então eles não estavam vendo estrela nenhuma no sol, depois eles viram a estrela de novo, né? Isso pode ter acontecido? Pode. Por que a gente não imagina assim? Por que a gente imagina que saiu tudo de noite, a estrela sumiu e depois volta, a estrela reaparece? Porque a gente está achando que foi tudo uma noite só. Aí de repente acorda Caifás com a touca na cabeça, né? Estava dormindo, Herodes manda chamar, e lá vem ele, Anás, Caifás, e toda a turma aparece lá com a cara de sono, pensando, rei, vai acordando de madrugada, tudo bem. Não quer dizer que aconteceu tudo numa noite só. O que acontece é que, muito provavelmente, não aconteceu, primeiro. Segundo lugar, eles ouviram, eles tiveram tempo, eles conversaram entre si, mas eles não fizeram nada. Os escribas, meus irmãos, representam aquelas pessoas que sobra conhecimento, mas falta vida. São aqueles em que há luz, mas não há calor. São aqueles que sabiam do conflito, afinal de contas toda Jerusalém se alarmou, sabiam da profecia, mas não acompanharam os magos para adorar. Eles não tinham interesse na concretização daquilo. O seu coração não estava regozijando-se com o nascimento do Messias. Enquanto nós vemos que os magos, ao ver a estrela, ao ver o menino, o coração deles transborda de felicidade, o coração dos escribas não acontece nada. Eles têm conhecimento, os magos não tinham, mas eles não têm alegria, eles não têm sentimento, eles são indiferentes. Os escribas e as autoridades representam aqueles que têm indisposição a fazer aquilo que eles sabem, algo daquilo que eles já sabem. Algo daquilo que eles já sabem.
Você tentou evangelizar um bêbado numa rua qualquer? Você começa a falar de Jesus, ele sabe da Bíblia mais que você, só que ele não pratica nada. Já contei aqui que uma vez eu fui num Sopão, era seminarista, fui ao Sopão, na nossa igreja. Se você está nos visitando, fico feliz de você estar aqui conosco hoje para poder contar essa história como se fosse a primeira vez. Os irmãos vão saber, já vão ter ouvido de outras vezes. O que acontece? Fomos lá no Sopão. Sopão ia o pessoal, normalmente da UPH, algumas outras pessoas. E você que não sabe o que é o UPH é a União Presbiteriana de Homens. Você também não é obrigado a saber das nossas siglas, né? Afinal de contas, a gente não escreveu em lugar algum. E aí, vamos chegar lá para distribuir o sopão. Aí um diácono, na época era diácono, depois tornou-se presbítero, veio para mim com uma tarefa difícil. Qual era a tarefa? Dar uma resposta ao sujeito que estava assim, alcoolizado, sentado na sarjeta, na porta do hospital. E aí lá, tudo bem, lá vou eu. Vamos ver, qual que é a situação? Eu perguntei, o que está acontecendo, senhor? Porque eu estou querendo saber, porque eu já perguntei para esse cavalheiro, já perguntei para aquele homem, já perguntei para aquele outro, e ninguém me responde nada. Eu pensei, o sujeito está na sarjeta, mas o orgulho dele continua lá nas alturas. Tudo bem, vamos lá. E aí, qual que é o problema? O problema é o seguinte: eu quero saber dos anjos, ou melhor, dos cavalos do Apocalipse. Eu, né, tenho óculos, franzinha a testa, uma sobrancelha já foi lá para cima e outra cá para baixo. Eu perguntei, como é que é, senhor? Eu queria saber dos cavalos do Apocalipse. Porque tinha um cavalo que era amarelo, tinha um cavalo que era branco, tinha um cavalo que era... Falei, meu prezado, de cavalo eu não entendo nada, eu não sei nem montar. Mas uma coisa eu sei, é que Jesus morreu na cruz para que você saia dessa sarjeta e sua vida seja transformada. Jesus morreu na cruz para te dar uma nova vida. Jesus morreu na cruz para que sua vida fosse transformada. Jesus está te convidando, a palavra de Deus te convida para você largar sua vida, acertar sua vida com Deus, resolver seus problemas com sua família, porque o senhor deve ter uma família, voltar para sua casa, resolver os problemas que existem lá, acertar seu passo com Deus. Isso eu sei. De cavalo eu não sei nada. O sujeito então olhou para minha cara e começou a chorar. Disse, é isso mesmo. Sim, e era aquilo mesmo. Por que era aquilo mesmo, irmãos? Tem gente que tem todo o conhecimento na cabeça, mas não desce nada do coração. Sabe que tem que ser paciente, mas não é paciente. Sabe que tem que ser misericordioso, mas não é misericordioso. Sabe que tem que perdoar, mas não perdoa. Sabe tudo, mas não faz nada. Os escribas estavam exatamente nessa situação. E nós podemos cair no mesmo buraco. E é bom a gente vigiar para não cair. Porque pode ser que a gente já tenha até caído. Quartos personagens são os magos. Os magos fizeram o quê? Os magos adoraram. Eles se dispuseram a adorar. Eles percorreram grande distância para ver o cumprimento de uma profecia que não era apenas uma profecia israelita. Eu ouso aqui citar, meus irmãos, um trecho que Michael Wilkins escreveu no comentário bíblico como aplicação sobre Mateus, e ele escreve o seguinte: por todo o Oriente tinha propagado uma antiga e persistente crença. Estou lendo em espanhol falando português, então vamos com paciência. O destino tinha decretado que, em algum tempo, certos homens procedentes da Judéia tomariam o poder e governariam o mundo. Quem escreveu isso? Suetônio. Lá em Roma. Tem nada a ver com judeu, tem nada a ver com Israel, tem nada a ver com Cristo. Mas ele sabia de uma profecia que era comum no Oriente e que era comum, portanto, aos magos do Oriente. Uma expectativa de que viria alguém da Judéia que tomaria o poder e governaria o mundo. Por que eles sabiam disso? Porque Deus espalhou missionários pela terra. Quando ele exilou seu povo. Quando ele exilou seu povo, quando ele castigou seu povo, quando ele pesou a mão sobre Israel, ele estava fazendo o quê? Espalhando as profecias dele pelo mundo todo. Pelo mundo todo.
E os magos tinham ouvido essas profecias, eles falaram: chegou a hora. Mesmo a profecia do ímpio Balaão também era utilizado nessa circunstância, pois ele, em Números 24:17, fala do surgimento da estrela de Israel. De lá viria o governante supremo. A adoração dos magos envolvia os seguintes elementos que eu gostaria de falar com os irmãos. Primeiro, sua vontade. Eles decidiram ir. Às vezes a gente quer ir, mas não vai, porque a gente não decidiu ir. Quem vai é quem decidiu ir, não quem está com vontade, quem está com desejo. Eu estou com desejo de ir, mas não vai. Então você não decidiu. Eles decidiram. A vontade deles foi firme. A adoração dos magos envolvia uma vontade. Uma vontade. Segundo lugar, seus sentimentos. Quando eles viram a estrela, diz o texto, versículo 10, eles alegraram-se com grande e intenso júbilo. Olha quantas palavras estão aqui para dizer. Eles, primeiro, se alegraram. Olha o verbo. Segundo, eles se alegraram com grande e intenso júbilo. 4 palavras para dizer o tamanho da alegria deles. Natal, meus irmãos, deve envolver o nosso coração com alegria grande, intensa, não simplesmente por causa da reunião familiar, por causa da comida, por causa dos presentes, mas por causa de quem nasceu nessa época: Jesus. Apesar de que nós falamos que nasceu nessa época por convenção, mas nós fazemos essa convenção com toda convicção. Terceiro lugar, a sua adoração envolvia o quê? O seu corpo. Eles se prostraram. Pastor, eu não estou indo lá cultuar, mas a minha alma foi. Se sua alma foi, seu corpo ficou, filho, eis que te digo um mistério: você morreu. Porque o lugar da tua alma é no teu corpo. Se o teu corpo separou da sua alma, o que aconteceu? Você morreu. Estou lá em espírito. Tá, não, seu espírito ficou. Está junto com você no seu corpo. Pastor, estou adorando pelo WhatsApp. Não está, não tem como não. Estou adorando pelo Facebook. Não, senhor. Eu estou adorando aqui, mas eu não participo de nada. Meu corpo não faz nada, mas mentalmente eu estou fazendo. Eu não canto, eu não oro, quando manda ler a Bíblia eu não leio, quando fala para não falo, quando é para orar eu não oro, quando é para cantar eu não canto, quando canto desanimado, louvando o ar-condicionado. Tem gente que está olhando para o ar-condicionado cantando: ó Senhor, o ar-condicionado vai fazer que vai receber todo mundo. Passou para onde eu devo olhar? Não importa. Na verdade não é essa a questão. A questão é que às vezes a gente está muito desconcentrado. Nosso corpo, a nossa mente estão desconectadas, estão desconexas. A gente precisa ajustar esse negócio. Vamos levantar. Vamos sentar, vamos ajoelhar, vamos cantar. O nosso corpo tem que estar a serviço da adoração. Nós vamos ficar em pé, mas nós estamos adorando de joelho Jesus. Não está em pé. Quando eles foram adorar, se ajoelharam. Uma vez eu falei amém para uma oração que eu não devia nem ter falado amém. Um irmão presbítero levantou-se para orar e disse: estamos aqui genuflexos diante de tua presença augusta. Mas genuflexo não é ajoelhado? Como é que está orando em pé? Então, como é que acontece? Ajoelhar, a gente ajoelha. Se for em pé, a gente fica em pé. Mas o que acontece? Nós temos que ter esse movimento, a gente tem que ir, a gente tem que participar. Mas Deus olha só o coração. Não, Deus não é o seu cardiologista. Deus não é um Doppler. Deus sonda e conhece o coração, sim, mas não é só nisso que Ele está preocupado. Às vezes, irmãos, a nossa falta de ação demonstra, na verdade, o nosso desinteresse. Veja um sujeito que está apaixonado por futebol, um cruzeirense azul fanático, preocupados, com seu time, pensando: será que vai, será que não vai, como é que é? Está lá assistindo o jogo, cai a bola no pé do centroavante, ainda existe esse negócio de centroavante, e ele vai rumando ao gol. A pessoa vai acompanhando junto, sentada. Ela já começa a sentar na ponta, e ela vai andando para frente, o peito dela já está para frente, de repente já está o braço, de repente já está a cabeça, e não mais que de repente a gente já vê o sujeito chutando o vento, porque na cabeça dele ele está no campo. O corpo acaba transmitindo toda essa empolgação. O nosso corpo às vezes fala por nós, e o corpo falando por nós, parece que nós louvamos a Deus com não tanto interesse assim, e nós precisamos ter interesse. Mas o quarto elemento da adoração é o seguinte: qual é a parte do corpo que mais demora para converter uma pessoa? O bolso.
Pois é, eles vão adorar com o bolso deles. Eles deram suas ofertas. Eles deram suas ofertas. Eles trouxeram os seus tesouros, aquilo que tem de mais importante. Onde está o seu coração? Onde está o seu tesouro? Aquilo que é importante para você vai definir aquilo que você faz. O que é importante para você? Tem duas maneiras de saber o que é importante nas nossas vidas: no que a gente gasta o nosso tempo e no que a gente gasta o nosso dinheiro. A não ser que você viva na farmácia, gastando seu cartão de crédito lá, comprando remédio, porque ninguém compra remédio porque acha interessante. Remédio é o tipo de coisa que a gente compra porque precisa. Então tira o remédio. E eu acho que é bom tirar até o combustível. Olha o restante da tua fatura e vê quantos por cento você gasta em cada coisa. Aí você vai descobrir o que é importante para você. Olha quanto tempo você gasta com alguma coisa. Isso é importante para você. Meus irmãos, o que a gente gasta, o nosso dinheiro e o nosso tempo é que é importante para nós. A nossa igreja é uma igreja reformada. A igreja de Jesus aqui, que nós estamos reunidos aqui, louvando ao Senhor, é uma igreja que diz que nós não trocamos bens por bênçãos. Nós não dizemos, deixa aqui seu carro para você ganhar outro, porque se você deixar aqui seu carro, a única coisa que você vai ter é a obrigação de andar a pé. É isso, porque Deus não está prometendo te dar outro carro se você der um para ele. Segundo, você não está dando carro para ele, você está dando carro para alguém que vai dirigir. Deus não dirige carro. Embora penso eu que ele esteja bastante habilitado para isso, ele não dirige carro. Não troque dinheiro por bênçãos, mas uma coisa nós precisamos ter em mente: nós precisamos ter o nosso coração um coração generoso, um coração que entrega o dízimo, que dá oferta, que ajuda o próximo. Nós não podemos estar no nosso coração em dinheiro. Dinheiro é importante, sim, como servo, não como senhor. O dinheiro como servo é um servo fantástico. Agora, como senhor, é um senhor muito ruim. E mais, ele não aceita desaforo. Gaste com imprudência que ele vai reclamar depois. É assim que ele funciona. Os magos trouxeram seus tesouros e ofereceram o quê? Presentes caros para Jesus. Quinto, quem é o quinto personagem? Deus é o mais importante. Ele desmascara Herodes, porque Deus cumpre seus propósitos. Ele não é pego de surpresa. Ele permite o crescimento da maldade, mas não autoriza o seu triunfo. Ele impõe limites aos poderes de Herodes, aos poderes dos homens. Herodes é capaz de lutar contra o próprio Deus, mas ele não é capaz de vencê-lo e de vencer nenhum dos seus propósitos. Até porque, até quando Herodes pensa estar lutando contra Deus e talvez até pense estar vencendo, ele está na verdade sendo um instrumento para que Deus realize os seus propósitos. Mas há um outro personagem que também está aqui nesse texto, é o personagem de José. O que José fez? José obedeceu. José obedeceu. Deus cumpre suas promessas pelos meios que ele escolhe, sem qualquer meio ou contra os meios, mas ele pode usar os meios. José representa aquelas pessoas que creem na soberania de Deus, mas colocam a mão na obra. José representa aquelas pessoas que creem na predestinação, mas evangeliza. José é aquelas pessoas que representa aquelas pessoas que sabem que Deus salva, mas ele vai lá e prega, porque sabe que Deus elegeu não apenas as pessoas, mas também elegeu os meios, os métodos. Ele se submete à orientação de Deus. Aí eu volto a perguntar: uma recepção para Jesus. Quem é você nessa história? Você é um Herodes que está tramando a derrota de Deus, quer acabar com os planos de Deus, inclusive na sua vida? Você é aqueles moradores de Jerusalém que se perturbaram com medo da vinda do Messias, com medo de mudança? Você é aqueles escribas que foram indiferentes, muito conhecimento na cabeça, mas nenhum calor no coração? Ou você é como os magos que adoram a Deus e que não perdem uma oportunidade de estar diante do Senhor para adorá-lo? Pelo menos nessa história, o maior compromisso dos magos, desses gentios, não eram israelitas. Eles foram lá para adorar. Você tem adorado a Cristo no Natal? Ou o Natal é apenas uma oportunidade de comer bastante,
Comidas que normalmente não vão para as gôndolas do supermercado senão no Natal. Afinal de contas, quando você vai encontrar um Chester lá no supermercado senão no Natal? Pastor, não gosto de Chester, eu gosto de peru, azar o seu, eu gosto de Chester. Ou você é um José nessa história que obedeceu. No final das contas, o Senhor Deus está no controle e conduzirá todos os seus planos em triunfo, e a sua palavra jamais voltará vazia. O que você fará neste Natal? Embora saibamos que Jesus não nasceu em dezembro e estejamos conscientemente fazendo esta nossa comemoração, nós sabemos que 25 de dezembro é uma convenção. Nós sabemos que o dia 25 de dezembro era o dia em que se comemorava o dia do nascimento do sol, na mitologia romana. Nós sabemos que esta data foi transformada pelos primeiros, ou pelos segundos, terceiros cristãos, e que cristianizaram os feriados romanos. Dentre eles, transformaram o dia do nascimento do sol no dia do nascimento do sol da justiça, que estava profetizado em Malaquias. E portanto, comemorando nesta data que é inverno no hemisfério norte, provavelmente não haveriam pastores com seus rebanhos no frio do inverno da Judéia. Nós sabemos tudo isso. Ninguém aqui ignora nenhum desses fatos. Mas nós ainda comemoramos o Natal, porque o que estamos comemorando não é o dia que Jesus nasceu. Nós estamos comemorando o fato de que Jesus nasceu. Essa é a diferença. Agora você pode comemorar, ou não também, se você não quiser comemorar, não comemore. Isso é um problema seu. Perde uma festa maravilhosa, lindíssima, mas é um problema seu. E também é uma escolha. Você pode não comemorar, fique à vontade. Mas você que vai, porque eu vou. Aliás, já estou comemorando bastante. Minha árvore de Natal já está pronta, com uma rena reluzente, né? Não sei como é que é o nome daquilo. Até a cachorra estranhou, olhou aquele negócio, parecia meio diferente. Aqueles enfeites de Natal diferentes, né? A rena, né, brilhando, tipo um pisca de rena, né? É um negócio bonito na frente da árvore. Então eu estou comemorando faz tempo. Música de Natal, então nem se fala. Mas a maior comemoração não é a árvore de Natal, não é a rena, não é a comida, não é o amigo secreto. Você vai participar de um amigo secreto? Deus nesse ano me libertou, eu não fiquei nenhum amigo secreto. Às vezes você vai. O Natal não é isso. O Natal é o nascimento glorioso do sol da justiça. Você pode comemorar como os magos comemoraram, como os pastores do livro de Lucas, e você deve comemorar. Por quê? Porque Jesus nasceu, e Ele nasceu para a nossa salvação. Amém.